Olá, mais uma vez aqui falando de gestão de projetos. A gente vai dar continuidade à discussão que a gente iniciou numa primeira aula com o nosso convidado, colega, né, dentro da equipe do Bahia Produtiva, o coordenador de ATER do IBS, Cláudio Pinheiro. Então, na primeira aula, nós discutimos uma parte de um conjunto de áreas aí de conhecimento que compõem todo o arcabouço de informações, né, de teorias e práticas que envolvem a gestão de projetos. Agora, a gente vai provocar o Cláudio para que continue apresentando para a gente essas práticas, né, e deixar ele bem à vontade para se expressar com o ACR. Cláudio, você vai conversar com o jovem agente comunitário rural sobre gestão de projeto, né? E nessa segunda aula, e eu vou te deixar bem à vontade. Fala à vontade, conversa com eles aí. Você tem o tempo que precisar e é importante que depois a gente vai provocá-los a realmente refletirem sobre esses temas trazidos aí da gestão de projeto, também em outros momentos. Provavelmente isso volte em alguma oficina de ACR, em algum outro espaço de capacitação, porque de fato é um tema central na organização da própria vida profissional desse jovem, né, já que a nossa função dentro do processo de capacitação, né, e formação do ACR, ele para além de ser uma formação para a gestão do Bahia Produtiva, é a formação de um novo profissional de assistência técnica e extensão rural, de um profissional de desenvolvimento local, né, que vai atuar nos territórios aí de identidade da Bahia, né. Então, assim, você tem um jovem que é da comunidade, ele está executando um projeto dentro da associação, ele, depois de 2, 3, 4 anos na função de ACR, ele já sabe fazer prestação de contas, que é uma coisa muito complexa, ele já tem capacidade de fazer planejamento de atividades, ele consegue conduzir uma reunião, conduzir uma visita técnica, executar um diagnóstico, né? Ele consegue fazer um planejamento produtivo de uma unidade de produção familiar, né? Então, ele sai dessa caminhada dele de ACR com um upgrade, né? Com uma carga de conhecimento, de capacidades, aí, de habilidades, que colocam ele numa condição muito legal de ser um agente de desenvolvimento daquele município, daquele lugar que ele vive, né? Daquela comunidade, né? Com condições plenas de executar outros projetos, né, de dar orientação técnica para que outros produtores desenvolvam tecnologias, né. Nós temos ACRs aí que são da área técnica e trabalham com unidades de referência, por exemplo, de bovinocultura, né, estão orientando o agricultor a plantar palma, estão orientando o agricultor a trabalhar práticas agropecuárias, né, conservacionistas e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma massa muito legal de jovens sendo preparados para no futuro contribuírem ainda mais para o desenvolvimento dos municípios. Então, eu vou deixar você muito à vontade, dialogue com esses jovens e vamos seguir a aula. Cláudio, com você. Obrigado, Sidney. Realmente é uma grande oportunidade poder conversar diretamente com esses jovens. A gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas através dessas videoaulas aqui, a gente tem condições de alcançar todos e, se Deus quiser, em breve a gente pode estar junto, né? Então, a gente vai retomar ali nosso trabalho com a gestão de projetos, né? Importante a gente ter em mente aqui realmente essa certeza, né, de acreditar que todas as pessoas são uma mina rica em joia, né, e que nós estamos fazendo aqui um pequeno papel de ajudar a lapidar isso, para que isso possa brilhar, né, e todos possam se beneficiar desse brilho e tirar algum benefício para o crescimento, né. Então, a ideia é que a gente discuta melhores práticas em gestão de projeto, consiga
ter um mapa mental ali, né, sobre as atividades. A gente já conversou sobre algumas delas, a gente tem essas 10 áreas aqui de conhecimento, né, na segunda metodologia das 10 práticas, de 10 áreas de conhecimento, né, e a gente falou um pouco sobre algumas já, né, a gente entrou na questão dos conceitos, do que é o projeto, aquilo que é feito para alcançar um objetivo, né, o que é gestão, desculpa, o que é projeto, né, que é uma caracteriza por início, meio e fim, o objetivo é aquele que é o nosso propósito, né, o escopo, que é o trabalho necessário para atingir esse propósito, esse objetivo, o cronograma, então, é essa distribuição ao longo do tempo, né, dessas atividades necessárias, o controle de custo, né, de uma forma, a gestão do custo de uma forma antecipada, né, para que a gente possa ficar dentro ali do que está previsto e poder ter o recurso necessário, e a qualidade, que são os padrões ali, né, os requisitos, seja do processo, né, como é que qual a melhor forma de entregar um produto, né, e o requisito de qualidade do próprio produto, que é que ele compõe, né, como que eu executo esse produto com qualidade, né. Então, a gente trabalhou, agora a nossa ideia é trabalhar esses conceitos dessas outras 5 áreas de gestão do conhecimento, né, gestão de recursos, comunicação, risco, aquisições, partes interessadas, e como a gente integra tudo isso, né. Então, aí um pouco o gerenciamento do escopo que nós falamos, né, que nós podemos encontrar no primeiro vídeo, né, o cronograma que está, inclusive, definido no próprio termo de referência, e o cronograma também de desembolso, né, para a execução das atividades, e a gestão da qualidade aí, que é analisada no item de monitoramento do termo de referência, e tem uma divisão entre quantitativo e qualitativo, né. Então, a ideia nossa agora é entrar na segunda parte, né, quando a gente fala de gerenciamento de recursos, né, só lembrando ali, né, relembrando que os recursos são os meios através dos quais as tarefas podem ser realizadas, né. Esses recursos podem ser recursos humanos, as pessoas que eu tenho ali para apoiar na execução dessas atividades, recursos materiais que são necessários para que eu cumpra a atividade, e também os recursos que eu chamo aqui de aptidões, né, as habilidades, o que eu preciso ter de competência ali, né, para poder executar aquela atividade. Então, o foco do gerenciamento de recursos então, é utilizar o que tem de disponível de conhecimento, de experiências, de habilidades, né, da melhor forma possível, da forma mais proveitosa possível para atingir a máxima eficácia dentro da execução, né. E é importante que quanto mais cedo eu mobilize esses recursos e eu engaje agregue esses recursos no início do projeto, mais eu tenho um comprometimento, falando aí nesse caso em termos das pessoas, né, dos recursos humanos. Então, quanto mais cedo eu engajar esses recursos, agregar esses recursos, esses conhecimentos dentro do projeto, mais cedo eu vou ter um comprometimento e mais fortalecido será o meu projeto. E a gente depois vai ver daqui a pouco em termos de identificação das partes interessadas, que esse é um planejamento que é bastante importante e detalhado, né? Então, se a gente pensar em termos do termo de referência, eu posso pensar ali, por exemplo, dos recursos que eu tenho disponíveis. Que equipamentos eu tenho, que tipo de transporte eu tenho, qual a forma que eu tenho de comunicar, que insumos eu posso utilizar para a execução das atividades, materiais que eu preciso, né? Em termos de recursos humanos, né? Que apoio eu tenho, né? Quais são as pessoas que eu posso contar, que podem ser parceiros ou podem ser colaboradores na execução das atividades, né? E em termos de aptidões,
eu posso pensar em que conhecimento eu preciso adquirir, que habilidades eu preciso desenvolver, por exemplo, de relacionamento, de comunicação, né, de habilidades audiovisuais, né, aprender a fazer um pequeno vídeo, né, para registrar as atividades e poder mostrar depois a qualidade ali no requisito de qualidade do produto, né, e como eu posso executar essas atividades, né? Qual a metodologia que eu vou utilizar, quais as ferramentas que eu vou utilizar, por exemplo, pensando num dia de campo com os beneficiários, né? Como é que eu executo, qual é a sequência que eu vou desenvolver aquela atividade, né? Que ferramentas eu posso utilizar? Eu vou utilizar um recurso audiovisual, o local permite, eu vou usar simplesmente um flipchart, né, com uma caneta e escrever ali, construir todo o processo junto com eles. Então, o gerenciamento disso faz com que eu otimize as minhas atividades, porque eu tenho uma preparação antes para a execução. E aqui cabe realmente a gente ressaltar aqui, fazer um adendo, né, com relação a esses três conceitos, né, que são bastante importantes ali. Então, o conceito de ser eficiente é aquele que faz da maneira certa. Então, eu tenho que fazer um dia de campo, por exemplo, eu me programo e vou lá e faço, né? Mas, mais do que ser eficiente, que é cumprir a tarefa de fazer, nós temos que buscar ser eficazes, que significa escolher a melhor forma de fazer aquele dia de campo, né? E fazer da maneira certa. Então, eu alcançar o resultado, que é executar o dia de campo, e de uma forma em que todos estejam participando, por exemplo, né? Então, aqui eu posso levar, quando ser eficiente é só marcar a data e ir lá e executar, eu ser eficaz é poder pensar, por exemplo, qual é a melhor data, qual é o melhor horário, como engajar melhor as pessoas. Então, eu fui eficaz porque eu possibilitei que mais pessoas pudessem participar, e aí eu atingi o maior número de famílias, que inclusive é um dos requisitos de qualidade quantitativo do produto, né? Mas eu também tenho a oportunidade de ir um pouco mais além, de ser efetivo na execução da atividade, que é, além de eu executar a atividade, que é ser eficiente, além de eu pensar no melhor dia, no melhor horário, né, para alcançar o maior número de pessoas possível, que significaria ser eficaz, eu penso também qual é a melhor forma de atingir aquelas pessoas, aqueles beneficiários, para que eles possam absorver melhor o conteúdo, né? Para que realmente o assunto tratado surta efeito na prática, eles absorvam e usem no dia a dia. E aí, com isso, eu fui efetivo, porque daí eu alcancei o melhor resultado possível. O resultado não era apenas ter a participação das pessoas, mas que elas participassem e que elas interagissem e absorvessem o máximo possível de conteúdo que seja significativo para ser utilizado nas suas vidas, né? E o melhor sinal de que eu fui efetivo é quando eu visito essas famílias e eu percebo que aquilo está sendo colocado em prática. Quando isso acontece, eu posso dizer que eu fui efetivo. É claro que eu não tenho aí controle, né, sobre o que as pessoas vão absorver ou como elas vão utilizar todo esse conhecimento que está sendo compartilhado, né? Mas, se eu sempre utilizo essa ideia de ser efetivo, eu posso ir reavaliando e fazendo uma melhoria contínua na minha forma de atuação, né? Então, eu posso me questionar, por exemplo, e perguntar até para essas pessoas, né, o que você achou da atividade, da metodologia, das ferramentas, né? Aquilo fez sentido para você? Então, ter esse feedback vai me ajudando a ser cada vez mais efetivo e aí sim ser um agente de transformação na vida das pessoas, né?
cumprindo o papel ali de agente comunitário. E à medida que eu vou aprendendo a fazer isso, eu vou evoluindo de eficiente para eficaz, de eficaz para cada vez mais efetivo nas atividades que a gente desenvolve. Ok? Então, esse é sempre um objetivo a ser buscado. Tá? Muito bem. Gerenciamento de comunicação, né? Lembrando que comunicação, então, é um processo de transmissão e recepção, ou seja, você tem um agente emissor e um destinatário que recebe, tá? E que a responsabilidade pelo entendimento da comunicação é do emissor. Então, se eu estou comunicando, por exemplo, que eu vou fazer um dia de campo, né, estou mandando o convite, a responsabilidade de checar se aquela comunicação foi entendida, se todos, primeiro, receberam aquela comunicação, né? Segundo, se entenderam dia, local, horário, né? E as condições necessárias para a execução, né? Eu não posso simplesmente mandar e aí eu chego no dia, aí tem poucas pessoas e aí eu vou checar, alguns receberam, alguns não receberam, outros, eu tive um outro entendimento. Então, a comunicação precisa ser checada para garantir que eu me fiz entender naquilo que eu comuniquei, né? Então, em termos de gerenciamento de projetos, o gerenciamento da comunicação é um processo que assegura que a informação seja gerada, né, coletada, distribuída e armazenada e recuperada e organizada da maneira oportuna e apropriada. Então, aqui eu tenho o outro lado da comunicação, que é como eu vou gerar informações de dentro do projeto, como eu vou coletar essas informações e eu vou distribuir essas informações para as partes interessadas, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E como é que eu guardo essa informação, porque ele é um banco de dados importante para eu poder recuperar, né? E que elas estejam organizadas, que rapidamente eu recupere e compartilhe novamente, ou esclareça a dúvida, ou faça um relatório, né? Então, lá nos requisitos do escopo e das ações que eu preciso executar, eu tenho que pensar que informações eu preciso armazenar para depois fazer um demonstrativo de qualidade, né? Por que que isso é importante? Porque se eu resolvo, por exemplo, gravar pequenos vídeos, né, de resultados que foram alcançados, eu preciso planejar isso antes, né? Ou se eu posso pensar que essa é uma possibilidade de eu comunicar os resultados do projeto, eu tenho que pensar isso com antecedência, para que quando eu vá a campo eu possa olhar para as ações e ter a perspicácia, né, de perceber que, olha, aqui pode ser o resultado do projeto e poder gravar um vídeo ali, né? Se depois que eu saio do campo, que eu vou analisar ou fazer o relatório da visita e tudo mais, eu perceber que eu poderia ter feito, aí a oportunidade está perdida, pelo menos naquele momento, eu posso voltar lá depois, mas isso vai me exigir uma organização para voltar e tudo mais, né? Então, pensar como eu gero a informação, como eu coleto as informações, é poder pensar no que eu posso entregar de qualidade, dos requisitos de qualidade, né, e planejar antecipadamente para coletar essas informações, para distribuir, para atender às expectativas que a gente vai ver ali das partes interessadas, né. É importante fazer uma ressalva aqui também com relação aos tipos de comunicação, né. A comunicação é sempre um assunto que a gente deve estudar, né? Então, eu posso ter ali comunicação verbal, né, escrita e oral, e a comunicação não verbal, né, um olhar, uma mímica, um gesto, uma postura. Então, não existe a possibilidade de não comunicar, né? Se eu acho que ao não falar, eu não estou comunicando, isso é um erro, porque o fato de não falar também é uma comunicação. O que que eu quero dizer ao outro, o fato de não expressar aquilo que eu penso? Isso é uma comunicação.
né? E é uma comunicação que eu não tenho controle sobre ela, porque daí cabe a percepção do outro, né? A mesma coisa está com relação à postura, né? Então, o corpo fala, né? Tem até um livro bastante antigo, né? E bastante importante também de ler, que os meus gestos, as minhas posições, os meus atos ali, eles dizem aquilo que a boca não compartilha, né? Então, a gente sempre estará comunicando. Então, eu posso comunicar isso de uma forma assertiva, né, onde eu efetivamente transfiro aquilo que eu quero significar, né, de uma forma adequada, aberta, sincera, objetiva, né, e sem provocar constrangimento no outro, né, ou eu posso optar por uma comunicação não verbal, que daí eu estou sujeito à interpretação do outro, que nem sempre vai ser aquilo que eu quis comunicar, mas como eu não verbalizei, eu não vou ter como garantir que a percepção seja correta, né? Então, eu sugiro um aprofundamento bastante grande nessa questão da comunicação, porque isso também é que aprender a comunicar e a conversar de forma a ser ouvido, de forma a comunicar corretamente, é uma habilidade importante que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, tá? E aí eu tenho aqui comunicação interpessoal, tem outros tipos aqui que a gente pode estudar e aprofundar, tá? Mas tenha em mente que a comunicação, ela sempre acontece, né? E eu tenho aqui esse cronograma que é colocado e que acontece o monitoramento e a avaliação, que são os momentos que eu preciso apresentar os produtos, né, onde eu preciso comunicar aquilo que foi executado, né? Então, eu tenho aqui quais os produtos que eu tenho, em quais meses, né? Então, eu posso me programar para coletar a informação, para processar essa informação, para redigir essa informação e poder comunicar de forma apropriada dentro do prazo previsto e de acordo com os critérios ali de qualidade. Ok? Muito bem. Gerenciamento do risco. Então, é importante a gente relembrar aqui que o risco é um acontecimento eventual ou incerto, né? Então, aquilo que eu consigo prever, né, já sei que é um fato que irá acontecer, eu posso já me planejar e já ter uma ação para aquilo, né? Então, por exemplo, eu vou programar uma atividade, né, um dia de campo, por exemplo. Mas se eu sei que eu estou num período de chuvas e que aquilo pode acontecer e a atividade ser adiada, por exemplo, então eu já posso ter um plano B a ser comunicado no próprio convite. Então eu posso dizer, olha, a atividade está marcada para um dia tal, caso não haja chuva. Se ocorrer chuva, será transferido para 2 dias depois, né, dia tal. Então, eu já sei que é eventual, né, mas a probabilidade de acontecer é muito alta, porque eu estou no período de chuvas, então eu já posso me antecipar. Isso evita, agindo dessa forma, isso evita que eu tenha que ficar recomunicando, né? Olha, pessoal, aqui está chovendo, né? Então vamos remarcar para outro dia, eu tenho que correr ali, comunicar para todo mundo e ver uma outra data, tal, né? Então, se eu faço isso com antecedência, só preciso lembrar o pessoal, olha, pessoal, então agora está chovendo, como a gente já comunicou, vamos deixar para daqui 2 dias. Isso fica mais fácil de ser compreendido, tá? Então, no caso aí dos riscos, desses eventos incertos, o que a gente procura fazer? Identificar, analisar esses riscos e fazer um planejamento, um plano de resposta, assim como a gente fez agora nessa questão do problema da chuva ali, né? A gente tem que sempre fazer essa pergunta, e se, né? Então, gerenciar os riscos para aumentar a probabilidade e o impacto de eventos positivos e reduzir a probabilidade de eventos negativos. O que significa isso? O risco, ou
aquilo que pode acontecer, ele pode ter um impacto na minha execução que é negativa, por exemplo, essa questão da chuva, né? Então, se ela acontecer, ela tem um impacto negativo, porque eu vou ter que adiar a minha atividade para daqui 2 dias, né? Mas também ela pode ter um impacto positivo, no sentido de que se não chover, né, se não acontecer, e eu gostaria que mais pessoas participassem da atividade, e se eu fizer em determinado dia, né, se eu tenho o risco das pessoas não participarem, então se eu mudar o dia, esse risco, ele diminui, e aí eu tenho um impacto positivo, né? Ou, outro exemplo importante, se eu estou programando uma atividade, né, e tenho um risco de eu contar, por exemplo, com alguém do projeto, né, um gestor do projeto, ou alguém da própria CAR, né, de participar, e isso é importante para mim, porque daí eu posso mostrar o resultado do trabalho, então isso é um risco positivo, né? Isso significa que eu posso tentar fazer de tudo para que aumente a probabilidade disso acontecer, para que eu possa realmente mostrar os resultados do trabalho para o cliente, ou para o parceiro, né? Então, o que, que eu faço para esse risco positivo acontecer? Eu posso fazer contato com essa pessoa, ver qual é o melhor dia para ela, tentar adequar aquilo que também cabe à agenda dos beneficiários, e assim garantir que aquele impacto positivo, que é a participação, ocorra, né? Se eu não fizer isso, simplesmente marcar e não levar em consideração a potencial participação do outro, eu posso minimizar a ocorrência desse impacto positivo e ele não acontecer e eu não conseguir ter essa visibilidade ou mostrar os resultados que eu gostaria, né? Então, isso serve para mostrar que o risco, não necessariamente ele é algo negativo dentro da minha execução. O risco pode ser algo positivo. Então, aquilo que é negativo, eu vou fazer de tudo para tentar diminuir o impacto dele, tá? E aquilo que é positivo, eu vou fazer de tudo para aumentar o impacto, para aumentar a probabilidade de ocorrência, para que ele tenha o maior impacto possível, né? Então, se de repente a pessoa me diz assim, que gostaria que participasse, ou que seria importante que participasse. Olha, se for em tal dia, além de mim, pode ir mais uma pessoa. Poxa, então isso é importante, né? Ou pode ir alguém da imprensa, ou pode ir algum outro pessoa que vem, por exemplo, da CAR de Salvador, né? Então, eu posso pegar ali quais são as melhores possibilidades de data e tentar encaixar isso na melhor data com os beneficiários. Então, eu estou otimizando a ocorrência daquele evento positivo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Uma avaliação dos riscos internos e os riscos externos que pode afetar os resultados e os riscos que essa iniciativa que eu vou ter, né, possa acontecer, tá? Então, eu tenho que avaliar também como que eu avalio os riscos internos, então, né? Se aquela atividade que eu vou desenvolver, se ela pode ter alguma consequência negativa não intencional, né? Então, por exemplo, se eu decido fazer uma atividade em determinada propriedade, né, e eu acho que aquela é a melhor propriedade e tudo mais, mas se eu não avaliar, por exemplo, a questão do acesso àquela propriedade, né, a possibilidade de ter ali participação de maior número de jovens, de mulheres, né, eu posso limitar a participação dessas pessoas e aumentar o risco de não atingir o número mínimo de participantes, né, que isso comprometeria não só a execução da atividade, como também o próprio compartilhamento de conhecimento,
né? Então, eu preciso pensar que, ao planejar uma atividade, quais são os riscos que eu posso ter ali, o que pode afetar a execução daquela atividade, né? E tentar perceber até consequências negativas que, a princípio, eu não consiga pensar se eu não fizer essa pergunta, né? Que ele é não intencional, mas que ele pode acontecer. Então, eu posso lançar um olhar usando sempre essa expressão e se, né? Então, eu escolho analisar aquele local, que é esse exemplo que a gente está dando, né? E se as mulheres não puderem participar por conta da distância, né? Se isso houver, né? E se nesse horário que eu estou fazendo, os jovens não puderem participar, né? E se o dono da propriedade tiver uma outra atividade naquele dia, né? Então, são todos impactos internos ali na ocorrência, impactos internos que ocorrem sobre a execução da atividade e que, se eu analisar com antecedência, eu posso, uma palavra que é muito utilizada, né, mitigar, né, diminuir o impacto desses riscos, né? E os riscos externos, se eu consigo pensar naquela atividade que vai acontecer, se ele pode sofrer algum impacto de uma outra atividade que está prevista para acontecer ali e que não vai contar com a presença dessas pessoas, né? Então, isso pode ser considerado também um risco externo, né, de uma atividade que já está planejada e que vai impactar sobre a minha atividade, né? Foi colocado aqui também essa questão das quatro questões transversais aí, que a gente tem que sempre que pensar na execução das nossas atividades, que é essa questão dos direitos humanos, clima, meio ambiente, direito das mulheres, igualdade de gênero e anticorrupção, né? Então, a atividade que eu estou planejando, ela é inclusiva, ela possibilita a participação de todos, pessoas portadoras de algum tipo de limitação física, né? Ela corre algum risco de ser mal entendida, né? Ou de ser ali mal utilizada, né? A corrupção pode ser também um mau uso daquela atividade, principalmente agora a gente vai entrar em eventos em período político aí, né? Então, ela pode ter ali, ser corrompida por alguma questão externa relacionada a isso e de algum modo, ser mal entendida, né? Ela fere algum direito, por exemplo, de participação de pessoas de alguma religião, né? Então, por exemplo, eu posso planejar uma atividade em um lote em que a pessoa tem uma determinada confissão religiosa e que, às vezes, as outras pessoas têm algum tipo de discriminação, né? Então, se eu fizer lá, eu posso estar reforçando essa visão das pessoas de valorização de determinada confissão religiosa em detrimento de outra. Então, é importante que a gente observe todo esse movimento, essa cultura que existe naquele local, né, e os requisitos daquelas pessoas que participam da atividade, para que eu não tenha uma consequência negativa não intencional, né? Jamais passaria pela minha cabeça ter aquela postura, né? Mas, como eu não analisei os riscos, eu posso sofrer as consequências daquilo que eu não analisei, tá? Então, a análise de risco, ele é fundamental, e então, ao planejar uma atividade, faça sempre essa pergunta para as diversas coisas que podem acontecer, né? E se chover, qual é o risco, né? E se as mulheres não puderem, e se houver um outro evento, né, no local, e se houver alguma questão cultural ali que limite a participação, né? Então, ter em mente essa pergunta, e se,
só isso nos ajuda a levantar, já vem à mente potenciais riscos aí. Claro que eu não preciso exaurir, né, ficar ali trabalhando horas e horas nisso, né, mas eu vou, à medida que eu vou adquirindo prática, eu vou rapidamente incorporando isso. E aí eu posso fazer um plano, né, para trabalhar isso. Como é que eu vou trabalhar esse risco? Como que eu vou diminuir a probabilidade dos riscos negativos acontecerem e aumentar a probabilidade dos riscos positivos acontecerem, tá? Então, isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo aos poucos. É claro que num projeto maior, aqui você tem como calcular a probabilidade versus impacto, e aí decidir já um plano para isso e definir recursos, né? De uma forma mais ampla, aqui a gente está trabalhando de uma forma mais resumida e mais simples para as atividades. Okay? A outra área da gestão do conhecimento é o gerenciamento de aquisições. Então, esse ato o processo de adquirir, de compra, de obtenção, né, ele é um processo bastante importante e que está ali nas atribuições dos ACRs, auxiliar os empreendimentos nas aquisições, nas licitações, né? Então, essa habilidade muito importante, que a gente vai adquirindo com o tempo, e ela depende só de sermos sistemáticos e de sermos processuais, né? Então, eu preciso definir ali o que eu vou adquirir, qual a especificação do que vai ser adquirido, quais são os critérios para decidir se eu vou adquirir A ou B, né? Então, como é que eu preparo os requisitos do produto para solicitar a proposta, para quem que eu envio a proposta, né? Então, é um processo que precisa ser seguido, né? E aí, depois que eu obtiver as respostas ali dos fornecedores, como é que eu seleciono um fornecedor, né? E vai elaborar o contrato, como que é esse contrato, né? E depois eu preciso fazer uma gestão disso, né? Não é porque eu comprei, né, que já está feito o pedido, que está tudo certo, né? Então eu preciso fazer o controle dessas aquisições, né? Como é que está o prazo de entrega do meu fornecedor, né? Eu estou monitorando isso, né? Ele efetivamente está trabalhando nisso para me entregar dentro do prazo previsto, né? Se ocorrer mudanças aqui, como é que eu informo isso a ele, né? E, então, eu preciso ir até que o produto adquirido chegue, seja conferido se está dentro dos padrões, e haja o pagamento, e aí encerra-se o processo, né? Então, é importante gerenciar isso, desde a etapa do que vai ser adquirido, até a etapa final de conferência do que foi recebido, conferência do padrão, né, da qualidade, e o efetivo pagamento e encerramento ali daquela compra, daquela aquisição. Então, vocês, enquanto auxiliares desse processo, pode ajudar a construir, ajudar um empreendimento a construir esse processo, né? Às vezes, não serão vocês a fazerem essas aquisições, mas vocês podem ajudar a definir esses passos, né? E aí, e ajudar a entender, né, a escolher fornecedores, entender o que é o requisito, como preparar, né, comunicar corretamente aquilo que precisa ser comprado, adquirido, para que tenha-se um orçamento de qualidade, né? Então, eu sei exatamente o que eu quero e o meu fornecedor entendeu exatamente o que eu quero. Então, ele vai mandar um orçamento correto, né? Porque depois, para não haver problemas futuros, tá? Chegamos ao gerenciamento das partes interessadas, que é uma das partes, talvez, que eu considere mais importante, tirando ali a execução do projeto, né, e que a gente tem pouco conhecimento, utiliza muito pouco, né. Então, lembrando que as partes interessadas, então, são pessoas ou as instituições que são afetadas, direta ou indiretamente, pela execução do projeto, pelas execuções das minhas ações, tá? Então, todas as pessoas com as quais
eu vou trabalhar e que tem algum poder de decisão, e que pode interferir, né, direta ou indiretamente nas minhas execuções, ou na execução do projeto, eu preciso mapear, eu preciso listar todas essas pessoas, né? Então, por isso que existe o processo de identificação dessas pessoas, quem são elas, né? É a diretoria do empreendimento, é uma liderança de um determinado bairro que é beneficiário do projeto, são várias lideranças, né? Ou digamos assim, a esposa de alguém, né, de uma pessoa, uma mulher que tem ali um trabalho com a comunidade, que tem uma determinada influência e que pode ser afetada positiva ou negativamente pelo projeto. Então, eu preciso identificar essas pessoas porque eu vou ter que planejar como é que eu vou obter o engajamento e como é que eu vou gerenciar as expectativas dessas pessoas, né? Porque ao fazer isso, eu consigo conversar com elas, entender como é que elas estão vendo a execução do projeto e como é que elas estão se percebendo impactadas, né? E qual pode ser a reação dessas pessoas. Então, o objetivo de gerenciar essas partes interessadas é aumentar o suporte e o comprometimento com o projeto, por um lado, né, para que elas apoiem cada vez mais, sejam parceiros, inclusive, na divulgação de informação, divulgação de convite de atividades, né, e também naquelas partes interessadas que às vezes não concordam muito com o projeto, tem uma visão crítica com o projeto, porque não era exatamente aquilo que é a expectativa dela, né? Então, essa também eu preciso gerenciar, porque ela pode ter um efeito negativo dentro do projeto, né? Não intencionalmente, né? Mas ela pode perceber alguma coisa pequeno erro, que pode se transformar num grande problema a partir da percepção daquela pessoa, né? Pequenos deslizes que a gente eventualmente vai cometer, erros que a gente já comecei a cometer, e que pode ser ampliado muito por aquela pessoa, né? Então, eu preciso mapear quem são essas pessoas com as quais eu posso contar para o comprometimento e o suporte do projeto, e aquelas que eu preciso gerenciar para perceber o que elas estão achando do projeto, como é que elas estão percebendo o projeto, né? Para ver se elas estão tendo o entendimento correto e de que forma eu posso ajudá-las nisso, ou já saber com antecedência que pode ter um risco ali de um impacto negativo, e se, né, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou utilizar estratégias para identificar e gerenciar essas expectativas, né? Expectativa é algo realmente difícil da gente trabalhar, né? Mas, se eu não conheço qual é a expectativa, eu não tenho como dizer se ela pode ser atingida ou não. Então, negar a existência da expectativa ou desconsiderar a existência da expectativa é poder contar com um risco maior. Então, se eu sei que tem uma expectativa que pode ser atingida, eu vou trabalhar e vou informar e vou comunicar que aquilo vai ser atingido com o tempo, né? Se tem uma expectativa que eu sei que não está prevista dentro do projeto e que ela não vai ser atingida, eu já preciso começar a trabalhar essa expectativa para que ela não seja frustrada lá no final e venha como surpresa, né? Então, eu preciso ir mostrando o que é o projeto, como é que ele executa, quais são as outras formas, ou os outros resultados que a gente pode obter, para que a pessoa possa ou mudar a sua expectativa, ou adequar a sua expectativa, né? Ou se isso não vai acontecer, eu já sei que ela vai continuar aquela expectativa e que ela vai ser um crítico ali com relação ao projeto, né? Por exemplo, na atuação do IBS na nossa equipe, a gente já sabe que os beneficiários, os agricultores, as comunidades têm uma expectativa de um número, às vezes, maior de visitas, né? Porque considera que estar junto é importante, que o aprendizado é compartilhado, mas a gente tem um número limitado de visitas para ser feita dentro da execução do projeto, no escopo de trabalho do IBS, né?
Então, a equipe já pode ir trabalhando isso, né? Olha, realmente a gente gostaria muito de estar mais aqui, né? Mas, infelizmente, o projeto tem uma atuação limitada em termos de número de visitas, mas vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, né? E vamos tratar dos diversos assuntos que a gente tem para tratar agora, né? E depois vocês anotem aquilo que não foi possível cumprir agora, a gente volta depois, né? Então, tratar a expectativa é importante, melhor do que desconsiderar, tá? Então, algumas perguntas chaves que a gente colocou aqui para iniciar, né, para vocês poderem iniciar esse processo quem são as pessoas que afetam positiva ou negativamente o projeto, né? Cujas decisões afetam positiva ou negativamente o projeto, né? Então, a diretoria pode ter uma pode ser, podem ser essas pessoas que afetam tanto positivamente quanto negativamente, né? Quais são as suas expectativas? O que que elas esperam, né? Um dos pontos que a gente tem observado, né, que alguns empreendimentos têm uma expectativa de atuação do ACR que às vezes vai muito além não só do seu escopo de trabalho, como da sua própria experiência, né, para poder atender aquela expectativa, né? Então, isso precisa ser percebido e precisa ser trabalhado com o tempo, né? Não adianta simplesmente dizer, olha, isso não faz parte do meu trabalho, isso não é uma comunicação efetiva, né? Você precisa poder arranjar outras formas de mostrar como é o escopo do trabalho, quão importante é esse outro escopo, além daquilo que é a expectativa, né? E de que forma aquela expectativa vai ser atendida, porque se existe uma expectativa, é porque existe talvez um trabalho importante a ser feito, né? E que se não é o ACR, a pessoa, o recurso, o melhor recurso para atingir aquilo, como a gente pode ajudar o empreendimento a buscar a pessoa ou o recurso para aquilo, né? Então, isso faz parte do gerenciamento das expectativas das partes interessadas, né? Então, como também eu aumento o comprometimento, o engajamento dessas partes interessadas para que sirvam de apoiadores desse projeto, né? E aí entra bastante importante a forma com que eu me comunico com cada um, né? Tem pessoas que eu simplesmente uma ligação, né, cada 2 meses, é uma forma ali de atender a sua expectativa e de ela se sentir motivada e continuar apoiando, né? Tem pessoas que não, que toda vez que eu tiver a campo, realmente é importante eu passar lá na casa daquela pessoa e investir ali 5 minutos de conversa com ela, mostrando, compartilhando os resultados, pedindo o apoio dela, compartilhando ali os desafios, né, para trazê-la para mais perto da execução do projeto, aumentar seu engajamento e ter ali um bom parceiro, né? Então, a comunicação, ela não é só uma ligação, uma mensagem de texto, né, ou uma ligação, né, uma visita, né, uma passadinha, né? Então, eu preciso entender qual é a expectativa para eu aprender a me comunicar, e aí eu defino com qual frequência e que tipo de informação também eu preciso comunicar, né? Aqueles que são parceiros que ajudam, por exemplo, a divulgar as atividades, eu vou compartilhar, eu vou comunicar as atividades que vão acontecer, pedir o seu apoio, e aí ela se torna um parceiro importante na execução daquela ou de outras atividades, né? Outras simplesmente passar lá e ela quer ser considerada dentro do processo. Então, eu passo, dou uma visão do projeto que está acontecendo, e aí eu atendo a expectativa dela e tenho o engajamento dela dentro do projeto, tá? Como deve ser minha comunicação, com que frequência, foi isso que a gente falou, né? E com que frequência eu identifico novas partes interessadas, né? Eu posso ter novas pessoas que chegam, né, dentro da execução ali do projeto, do meu trabalho, e eu preciso identificar, né? A gente percebe, por exemplo, que às vezes acontecem mudanças de beneficiário, né? Por algum motivo, pela questão de DAP, porque se mudou, enfim, né? Então, eu tenho novos beneficiários que entraram, então eu preciso identificar novamente se eu tenho novas partes interessadas ali, né? Uma mudança por exemplo, de diretoria no empreendimento, né? Uma mudança
na prefeitura, na Secretaria de Agricultura, por exemplo, ou uma outra secretaria que é parceira, né? Mudou o secretário. Bom, então eu tenho que entender como que é o comportamento, né, dessa nova parte interessada, que é importante para o projeto, né, e o que ela pensa, qual pode ser o potencial de apoio dela, né? Então eu preciso identificar, não é que fazer uma identificação inicial ali e simplesmente achar que está tudo definido e ir andando, né? Não precisa ser revisto conforme ocorrem mudanças dentro desse contexto geral em que o próprio projeto está inserido. Okay? E aí a gente vem na última área de conhecimento, né, que é a gestão da integração, né? Então, entendendo aí a integração como uma consolidação, uma articulação entre as demais áreas do conhecimento, né? Então, eu preciso buscar alternativas, nem sempre o que eu penso em termos de qualidade, por exemplo, pode estar de acordo com os requisitos de custo, né? Então, o que eu penso por exemplo, seria muito bom se eu tivesse um projetor, né, e um notebook, e mais um monte de recursos audiovisuais para ter uma excelente qualidade no meu processo de trabalho nos dias de campo, por exemplo, né? Isso não está previsto no custo, né? Então, não vai ser possível atingir a minha expectativa nesse padrão de qualidade. Não significa que a minha atividade não terá qualidade. Ela terá qualidade, mas executada de uma forma diferente, dentro do que previsto nos custos, nos recursos, né, do próprio projeto, do que é possível adquirir dentro do projeto, para a execução das ações. Então, poder integrar, poder articular, poder arranjar alternativas para essas questões que a princípio podem parecer conflitantes, faz parte do projeto, do processo de integração, né? Então, como que eu integro a comunicação com as partes interessadas dentro de um cronograma, né, e a partir dos riscos que eu identifiquei e com os recursos que eu tenho, né? Então eu posso, e aí à medida que eu mexo em um desses requisitos, eu posso mexer nos outros. Então se eu identifiquei uma nova parte interessada e eu fiz ali a minha definição de frequência de comunicação, de tipo de comunicação, pode ser que eu tenha que ir lá no meu gerenciamento de comunicação e fazer alterações lá, porque pode ser que eu tenha que inserir um novo relatório, uma nova visita, uma nova forma de comunicar, né? Ou também eu preciso ir lá nos riscos e entender quais são os riscos que podem acontecer, então eu preciso fazer pequenas alterações lá, né? E eventualmente alguma mudança de escopo, né, como a gente, ou ampliação de escopo, como por exemplo a gente teve ali na questão da segurança alimentar e nutricional, que deu uma ênfase maior em determinado ponto, então eu tive que mudar ali talvez alguma coisa no meu cronograma, né, porque daí a equipe do IBS também mudou um pouco ali a ênfase na atuação da atividade coletiva ou das visitas técnicas, então eu também tenho que fazer talvez alguma alteração de cronograma para adequar o meu cronograma com o cronograma da equipe do IBS, por exemplo. Tá? Então, a integração é importante para eu saber que eu não posso olhar cada área do conhecimento isoladamente, à medida que eu mexo em uma, pode ser que eu tenha que mexer em outras, então eu preciso estar sempre revisando, né? E tem que haver uma coerência e uma integração entre elas, eu não posso trabalhar isoladamente, porque daí eu posso ficar fora de custo, ou fora de cronograma, ou fora do escopo. Eu preciso mexer, ter essa integração, essa articulação entre elas, tá? E aí, umas últimas 3 dicas importantes aqui, tá? Que, como o Sidney já disse, o planejamento deve ser feito a lápis. Mudança sempre acontece, né? Então, eu nunca posso pensar que eu fiz o planejamento, bom, eu estou com o meu planejamento pronto, eu ponho embaixo do braço e não me preocupo mais com ele. Não, ele precisa ser revisitado, porque as circunstâncias mudam, o cronograma
eventualmente muda, os prazos ali mudam, e então eu preciso ir ajustando isso, apagando e escrevendo de novo. Tá? Revisite seu planejamento regularmente, então, pois a execução gera mudança. Então, eu fiz uma execução, gerou uma mudança, então eu tenho que replanejar. Tá? E um ponto muito importante é registre os aprendizados. Tá? Assim você evitará cometer os mesmos erros. A partir do momento que eu registro, né, que também em gestão de projeto é chamado de lições aprendidas, né, eu faço o registro das lições aprendidas, eu posso, ao ter que executar uma atividade novamente, revisitar aquele aprendizado registrado, aquela lição aprendida, e fazer de uma forma diferente, né, para que eu não porque eu evite cometer o mesmo erro. Por exemplo, se em determinada comunidade, tal dia é um dia que é difícil para as pessoas se reunirem, eu preciso registrar isso, essa limitação, para que eu não esqueça ao longo do tempo e eventualmente decida marcar uma atividade para aquele dia, já sabendo que daí eu vou ter problema, né? Então, esse é um exemplo muito simples, né, mas que eu preciso registrar. Ou eu aprendo que fazer determinada prática, ao fazer determinada prática, eu usei uma determinada ferramenta que não foi adequada. Então, eu registro isso. Olha, em tal atividade, com tal tema, a ferramenta X foi utilizada e não foi percebido que não houve um engajamento, que as pessoas não entenderam, houve uma maior dificuldade, eu tive que gastar mais tempo a partir dessa ferramenta. Então, quando eu for tratar de um assunto similar, eu posso pensar numa nova metodologia, porque eu já registrei. E aquilo que não é registrado, ele corre o risco de ser esquecido. E o que eu não registro, eu também não gerencio. Tá? Então, se eu não escrevo, eu não vou gerenciar aquilo. Se eu não identifico as partes interessadas, como é que eu vou gerenciar se eu não sei quais são as pessoas e o que eu tenho que fazer? E aquilo que não é gerenciado é largado a acontecer conforme os ventos. E aí eu não tenho as rédeas na minha mão, né, para tentar interferir antes que eu tenha um dano maior ou eu tenha algo irreversível. Poder gerenciar é poder ter nas mãos e saber antecipadamente aquilo que pode acontecer e aquilo que for passível de ser mudado, mudar com antecedência, e o que não for, verificar o que pode ser feito se acontecer. Como o Sidney disse, isso é aplicado para a gestão do projeto, mas aplicado também para a nossa vida, né? E aí é importante, quando a gente vai aplicar para a nossa vida, ter um conceito de qual é o que se espera da juventude na sociedade atual. Então, eu achei esse texto bastante oportuno para a gente refletir, para finalizar esse processo, né? Então, assim, embora suas realidades, da juventude, sejam moldadas por uma ampla diversidade de circunstâncias, o desejo de criar uma mudança construtiva e uma capacidade de serviço significativo, ambos características do seu período de vida, não se limita a qualquer raça ou nacionalidade, nem depende de meios materiais. Esse brilhante período da juventude do qual vocês participam é vivenciado por todos, mas ele é curto e é afligido por numerosas forças sociais. Então, se deposita hoje, como todas as gerações, né, se deposita na juventude que tem o desejo de criar mudanças construtivas e tem a capacidade de promover serviço significativo à sua comunidade, né, dentro desse período da vida. Ele está aberto a inovações, ele tem uma mente aguçada, ele deseja mudanças, ele, jovem, não se conforma com a situação posta e ele busca alternativas e se empenha para isso, né? Então, essa é uma característica do período da vida que não pode ser perdida
porque ela não volta mais, né? E ele é um período curto, e a gente tem que estar atento, porque ele pode ser afetado e pode ser desviado por numerosas forças sociais, como o materialismo, como a crítica exacerbada, como a falta de confiança, como a falta de apoio, né? Então, temos que ter certeza da capacidade de promover mudanças construtivas e temos que estar atento às forças que tentam impedir que isso aconteça, né? Para que a gente possa saber como agir. Forças externas e forças internas, né? Como egoísmo, como falta de compaixão, como falta de amor, como falta de acreditar na capacidade, né? Essas virtudes humanas que a gente precisa consolidar. Então, essa fica como uma reflexão, assim como ficou considerar o homem como uma mina rica em joia de inestimável valor, que a gente possa lapidar e ajudar a humanidade a tirar dele algum benefício. Um prazer estar com vocês, espero que o conteúdo seja útil e que realmente a gente possa ter uma oportunidade de voltar a conversar qualquer dia desses e trocar mais experiências e poder aprofundar em outros exemplos aí com relação à gestão de projetos. Muito obrigado, um abraço a todos. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.